Muito bom. Eu acho que já podemos continuar, Alexandre. Tá, joia. Você, apesar de você Só... não estar na tela, tá com o vídeo aí ainda não habilitado. Ah, não apareceu aí? Ainda não. Agora sim, perfeito. Só para... Vamos rapidinho, só para eu finalizar. Então. Esse é o arapaçu do cerrado, também uma ave que é interessante pela questão de você aproveitar o comportamento dele, que ele é uma ave, ele tem um comportamento parecido com o de pica-pau, né? Porque ele se alimenta de insetos no tronco, né? E esse comportamento dele, geralmente, ele acessa o tronco e ele vai dando volta em espiral, né? E aí a gente consegue esperar, né, para fazer o registro dele, né? E também os gaviões, né? São aves muito emblemáticas e também esse é o carcará, né? Acaba tendo oportunidade de fazer boas fotos deles, né? Interessante que para identificação é muito importante você fazer registro do gavião voando, né? O que para um fotógrafo isso não seria muito interessante, né? Fazer o registro da ave em voo, uma vez que muitas vezes vai estar muito distante, né? E de difícil acesso para fazer a foto, né? Aqui tem um gavião, alguns gaviões em voo, para vocês verem. Esse aqui é o tesoura, gavião tesoura, também acho que foi a primeira vez que eu consegui fotografar ele. Aqui é o acauã pousado. Aqui é um espisetos tiranos. O carijó, gavião carijó. Esse aqui é o elanus, é o peneira, muito comum você ver ele peneirando, né? Esse é o quiriquiri, é comum você ver ele fazendo ninho em prédios, né? Essa época do ano, inclusive. O urubu-rei, muito longe, consegui fazer o registro com o zoom. Aquele pousado, né? Urubu de cabeça vermelha. Tá não, João. Bico de pimenta. Tem que voltar. Olha o João Bobo aí, ó. Esse é o João Bobo. Olha ele no fio. E esse aqui é uma outra espécie de João Bobo, que tem a coleira ferrugem, né? Também comum. Esse tucano foi feito o registro em frente ao bloco da biologia. Ele estava fazendo um ninho numa espatódia, numa mijadeira, né? E esse aqui foi lá próximo do campus também, numa espécie de palmeira, daquelas palmeiras imperial, né? Aqui pica-paus. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Esse é o ferreirinho, né? O relógio. Esse daqui é o príncipe, o verão. Essa aqui é uma tesourinha do brejo. As andorinhas também são difíceis por causa do fato de ficarem sempre em voo, né? Você dê sorte de pegá-las nos fios para fazer o registro. Essa aqui é uma espécie rara de andorinha que tem lá em Uberlândia, no pau furado ali num parque que tem lá em Uberlândia. É a Ticora melanoleuca. Ela só ocorre lá naquela região ali do Paranaíba e do Rio Araguari, aqui no centro-oeste, e lá na Amazônia. Na Amazônia ela é muito comum, mas aqui no centro-oeste a única região é ali perto de Uberlândia. Outras aves emblemáticas, né, os japus. Esse aqui é comum também nas fazendas, né? É o polícia inglesa, o Garibaldi do Remy, a ariramba da mata, também comum nas beiras de mata nas cidades, né? A gralha, que eu já mencionei. Os sabiás também são comuns, né? Algumas aves de mata, difícil da gente registrar, como
como é que chama? Chupa-dente. Canarinho da mata. Essa aqui é o sanhaço de fogo. Tico-tico do campo. Tem um cantinho bem baixinho. Coleirinha. A saí-andorinha, também comum. Gosta muito da magnólia, né? Lá no campus da USP aí de Ribeirão, eu fiz um levantamento do campus, né? De aves do campus. Um período que eu estava levando a minha esposa para fazer uma disciplina e eu aproveitava e fazia observações, né, no campus. E fiz bastante registros interessantes. O sanhaço do coqueiro, o tico-tico, Vivi, né? O irerê. O colhereiro é uma ave que aqui em Sorocaba tem em algumas regiões da cidade. O tuiuiu. Essa daqui é a Maria Faceira, né? Também boa de ser fotografada nas cidades. As garças, né? Socós. O urutau muitas vezes dá chance da gente fazer registro também, né? Quando você vê ele durante o dia, né? Então é isso, pessoal. Fico aberto às perguntas. Muito obrigado. Muito bom. Eu vou interromper aqui a finalização. Sim. Vamos pôr aqui. Qual que é aqui? Stop. Agora, para a gente ver todo mundo falando aí de uma maneira. Ô, Silvio, eu acho que você que está com uma vontade de perguntar, ou eu estou enganado? Oi, Alexandre. Olá, boa noite. Boa noite, viu, Ederaldo, pessoal. O Alexandre, muito obrigado, antes de mais nada, por essa palestra aí, porque é muito legal ver o seu envolvimento. E dentro desse envolvimento, eu acho que tem uma paixão assim muito legal pelas aves, né? Eu acho que é fantástico esse envolvimento mesmo, essa dedicação sua. Você sabe que você falou duas coisas, rapaz, que eu faço fotografia assim já há alguns anos, sabe, Alexandre? Mas você falou uma coisa que, para mim, eu sempre falei também, que a fotografia é uma máquina do tempo. Porque você consegue eternizar muitas coisas, mas, cada vez que eu viajo, você sabe que eu volto, no mínimo, com umas 2.000 fotos, e, às vezes, 3 ou 4 ou 5, por exemplo, da mesma porta, da mesma janela. Mas sabe o que é? A minha esposa até fala, mas você faz tanto? Eu falo, olha, eu viajo de novo cada vez que eu trabalho nas fotos, vejo. E quando eu olho, você sabe que eu também sinto assim, ó, putz, eu sabia o que eu estava fazendo nesse lugar. Eu acho fantástico isso, sabe? E não deve ser só comigo, eu imagino que muitas pessoas devam ter esse sentimento, né? Porque é uma coisa muito legal. Uma outra coisa que você falou também, e que é muito útil, rapaz, e que eu aprendi, eu embora, como eu falei, fotografia eu faço já há um tempinho maior, mas aves não é de tanto tempo assim. Mas eu aprendi esse negócio que você falou, aprendi experimentando, observando como a ave volta naquele puleiro que ela estava. Uhum. Ela sai para fazer uma coisa e volta lá, né? Esse final de semana, eu estava andando aí no campus e apareceu aquele bico de lacre, sabe? Ele é nervosinho também, né? Ele não para, né? Eu falei, meu Deus, eu não consigo fotografar esse bichinho, né? Mas eu reparei nisso, que ele tinha um galinho que ele pousava ali. Ficava ali 5 segundos, 10, nem isso, saía para comer de novo e voltava. Né? Eu falei, eu vou esperar ele ali. E ali que eu consegui algumas fotos razoáveis, porque tinha muito matinho na frente. Né?
Mas isso daí é uma ajuda, uma observação muito boa, né? Então, olha, a outra coisa também que você falou agora no fim, eu gostaria muito, eu tenho fotografado aqui no campo só, porque durante o dia, durante a semana, eu trabalho lá no campus e de final de semana eu vou fotografar. E eu estava mesmo com a ideia, eu já tenho, não só eu, mas o Everaldo Wilson também é um que gosta de fotografar no campus, né? Eu tenho ali pelo menos umas 50 espécies já registradas, assim, sabe? E uma coisa que eu gostaria muito de fazer, rapaz, era ter um catálogo das aves do campo. Você editou esse levantamento que você fez? Eu fiz só a lista, né? Eu tenho algumas fotos que eu tirei. Inclusive, eu tirei foto de um urutau, que é até bem conhecido aí no campo, em frente ali da zoologia, né? E eu tive a oportunidade de um dia que eu estava passando lá, ele estava num dos puleiros dele lá, e eu consegui fazer a foto, né, dele. O bico de lacre, inclusive, eu fiz registro dele lá naquele laguinho ali, seguindo a alameda ali na baixada lá, né? Tem um brejinho lá com bambu, e tinha bastante deles lá, né? E essa questão de fazer um guia, isso está sendo bastante difundido no Brasil, graças a Deus, né? Porque na minha época o guia era a coisa mais rara que tinha, né? E, inclusive, eu participei da elaboração de guia já, tive a oportunidade, e, assim, a qualidade disso, o uso disso é muito importante para você demonstrar o que tem naquele lugar, para as pessoas que vivenciam aquilo, sabe? Porque ela tá ali e muitas vezes não tem noção, né? O campus da Universidade de Uberlândia, eu tive a oportunidade de fazer o levantamento de lá, inclusive foi meu primeiro estudo que eu fiz com aves, foi o levantamento do campus da universidade, né? Não fiz, não tinha câmera na época, inclusive, né? Mas lá a gente registrou mais de 120 espécies no campus, né? E é um campus que não é tão... não tem as matas que tem no campus. O campus da USP de Ribeirão é uma coisa mais incrível, assim. Os ambientes que tem lá, né? Eu acho que eu tenho umas 100 espécies registradas lá. Só que é registro visual, não tenho foto disso tudo, né? É visual e auditivo, né? Eu não tenho foto. Mas essa coisa de você ter um documento que as pessoas consigam ver o que tem naquele lugar, né? E outra, né? Não deixa de ser um documento importante, uma referência importante para quem faz estudo de aves na região, né? Eu tenho alguns dados de Ribeirão, de pesquisadores, né? Que fizeram pesquisas em Ribeirão, só que na época que eu fiz o meu doutorado era muito pouco conhecimento, né? Então, é sempre importante essa coisa de você produzir um documento, uma referência e estimular. Eu acho que o principal é isso, estimular as pessoas a verem aves. Você comentou, faz pouco tempo que eu tiro foto de aves, né? É engraçado que ave é um caminho para quem fotografa, sabe? Por quê? Porque é um bicho que está sempre ali, pula em cima de você, sai, né? É verdade. Então você acaba tendo... Sai para lá, eu não quero você não, eu quero tirar foto da paisagem, né? E essa insistência, eu acho que acaba fazendo com que a gente... Você sabe que eu me espantei com a diversidade que tem. E eu ponho as fotos no Instagram, né? Por enquanto, estou lá, né? E várias das pessoas que vêm falam: nossa, eu não sabia que tinha tanto pássaro assim no campus, tanta diversidade, né? Eu também espantei e, olha, é fantástico, estou adorando
né? Eu estou tentando cada vez mais melhorar na qualidade, eu gostaria de fazer algo impresso, sabe? Né? Então, às vezes repito, ó, do mesmo pássaro. Ô, Silvio, deixa eu fazer, então, uma ligação entre vocês dois. Ô, Alexandre, por que você não bota lá as referências técnicas com os nomes técnicos para o catálogo do Silvio? Eu acho, Silvio, que isso é uma coisa só sua, não caberia o nome do Cine Foto Clube, mas quem sabe uma participação especial do Cine Foto Clube, uma hora ou outra a gente se aventura. Seria muito legal. O Henrique, por exemplo, deve ter ido já várias vezes lá para fazer algumas fotos. Federal. Ele está fazendo isso. Eu também quero ir na USP. Eu também vou. Tá vendo? Então, olha, Deixa o corona embora que vai todo mundo fazer uma reunião lá. O Ale, eu até queria comentar nessa questão. Às vezes, até para mim, a fotografia, às vezes eu não consegui identificar a ave no momento. Então, me ajuda muito, né, a carregar aquilo, porque eu consigo ver mais detalhes. Mas eu aprendi muito, né? que a gente tem que... Eu aprendi com você isso, né? Que com o binóculo a gente vê muito mais detalhes, né, do que com a própria câmera, né? No campo, que ele é um item essencial para um observador de aves, né? Até os irmãos lá que falaram na palestra passada também comentou isso, né? Que no começo eles não tinham tanta... no começo era a preocupação de registrar, depois era de observar, né? De ver mais detalhes. Mas para quem está começando a observar e quem não tem uma formação com isso, né? O que você indicaria como detalhes para olhar da ave para ajudar na identificação dela? Né? Então, eu vi uma ave, o que eu preciso focar mais de detalhes das partes das aves, que a gente estuda às vezes muito isso, né? Que vai me ajudar na identificação, porque às vezes para você direcionar pelo menos a sua busca, porque hoje a gente tem, né, o Google, que é mais fácil, né, o Wikiaves e tudo mais para ajudar, mas no seu guia mesmo, né, uma referência que te dê para você ajudar no guia de campo que a gente tem em mãos, né, para carregar. Mas no observar, olha, qual características das aves eu posso focar, né, na minha observação, tanto com o binóculo, mas com a foto que eu registrei, para identificar, porque tem aves que são muito semelhantes, né, sabemos disso, e às vezes é um detalhe, né, que diferencia elas, né. Então, talvez, eu sei que a palestra é um tempo muito curto e não dá para você expor todo o seu conhecimento, que eu sei que tem, né, em relação aos detalhes das aves em si, né. Mas assim, uma dica, né? O que observar, o que ajudaria a identificar elas, porque eu tenho isso. Para mim, me ajuda a memorizar, né? Identificar. Eu vivo pedindo socorro para ele, inclusive para isso, para me ajudar na identificação. Fernanda, deixa eu emendar a minha pergunta na sua, para ele responder. Qual é a melhor posição do ponto de vista técnico, não artístico, para que se observe uma ave, que se fotografe uma ave? Você comentou sobre a cauda dela, sobre a identificação como macho e fêmea através da cauda. Imaginando que você tirou uma foto, né? O que essa foto teria que ter para ajudar numa identificação, né? Então, eu bati a foto. Para mim, quando isso é muito comum, as pessoas mandarem foto para a gente para identificar, né? E eu vou pensando, então, o que eu perguntei para a pessoa que não estava na foto. Vamos pensar dessa forma, né? O que eu perguntei para ela, o que eu precisei saber que não estava na foto, né? Primeiro, a informação, uma informação que ajuda muito, né? Para a gente excluir espécies, é o ambiente. Então, aonde você tirou essa foto? Foi num brejo, foi numa mata, foi numa praça? O lugar é importante, né? Foi de dia, foi de noite, foi de tarde. Mas se você tem que olhar numa ave para alguma coisa que vai te ajudar a identificar, você tem 1 segundo para olhar e pronto, e não vai ter jeito de olhar mais nada. Eu diria que você tem que olhar o bico. O bico é o que mais vai ajudar você a separar a ave. Então, 70% do que vai ser usado para identificar uma ave está no bico, né? A cor do bico, o formato do bico, o tamanho do bico e a posição do bico, né?
Agora, em relação às cores, aí a foto ela tem um limitante, que é o da luz daquele momento que você fez o registro, né? Beija-flor, por exemplo, eles têm a coloração formada por uma questão física e química. Então, o que a gente chama de iridescência, né? Você já deve ter percebido isso, né? A pena do beija-flor, ela muda de cor conforme a incidência da luz. Então, se você bateu a foto, você bateu a foto numa incidência, ou seja, numa posição. Então, assim, para te responder, né, Ederaldo, eu não sei te dizer qual seria a posição, mas eu imaginaria que se você tirar de baixo para cima, vai ser mais difícil você pegar a luz, uma luz melhor em termos de uniformidade. Ou de cima para baixo. De cima para baixo é mais difícil você tirar foto da ave, né? Que você não vai estar em cima dela. É um pouco mais difícil. Mas se você for bater a foto de baixo para cima, você vai ter uma dificuldade em relação à luz. Mas dependendo da espécie, por exemplo, tem uma espécie que é o Conirostrum speciosum. O Conirostrum speciosum, você pode ver ele de todo jeito. Se ele for virar pirueta na sua frente, o único jeito que você vai conseguir identificar ele é se ele estiver de baixo para cima de você. Porque ele tem uma ferrugem debaixo da cauda, né? Que permite a identificação dele. Então, isso em exceções, né? Em exceções você teria essa posição. Mas, de modo geral, o jeitão da ave é importante. Então, se você vai ter uma foto panorâmica da ave, ou seja, dela como um todo, seria uma melhor posição, né? Você pegando ela de lado, pegando o bico, a cabeça, né? E o corpo dela até a cauda, pegando parte do peito, né? Então seria uma foto mais ou menos de perfil, só que de perfil da ave como um todo, né? Isso ajudaria muito, porque você pegaria o bico, você pegaria os padrões de coloração, porque isso influencia muito se ela tem máscara, se ela tem sobrancelha. O que é sobrancelha? Sobrancelha é aquela marquinha que elas têm em cima do olho delas, né? Se ela tem o peito amarelo, se ela tem o peito laranja, porque às vezes esse detalhe é importante para identificar, né? E o jeitão dela. Então, isso, exatamente. O padrão da coloração na asa, que às vezes ela tem uma cor diferente no encontro, que é o ombro, né, da asa da ave, né? Pode ajudar na identificação, mas do modo geral, você vendo ela como um todo já ajuda muito. Se você vê só a cabeça ou só ela de costas, vai ser mais difícil de você identificar. Beleza. Obrigado. Né? Você respondeu muito legal aí. Deixa eu, rapidinho, contar uma coisa para você, uma dica também, Alexandre. Uma vez eu estava fotografando em Paraty, e aí, de repente, encostou um cara com uma mochila, e fotógrafo gosta de fotógrafo. De repente, ele abriu essa mochila que tinha de lente, máquina. Ele chegou perto de mim, você gosta disso, gosta daquilo, tal. E aí ele me deu um segredo importante. Embaixo de chuva, de água, ele era fotógrafo da Petrobras e ele ia com helicóptero e ele ia nas plataformas fazer a fotografia. E essa dica foi a seguinte: ande sempre com um rolinho de Magipack na sua... Sim. Ele embrulhava a máquina com Magipack e cortava só a lente e onde ele queria mexer. E ele falou, olha, eu levo cada banho, então a dica é essa. Inclusive para os dias de hoje, né? Com celular, a gente envolve celular no Magipack para proteger do Covid, né? Pois é. Para higienizar. Existem aqueles saquinhos, né, próprios de mergulhador, também ajuda bastante. Eu já usei. Outra pergunta que eu tinha para você, Alexandre, é o seguinte: qual a ave que você gostaria de fotografar e não fotografou ainda? Vixe, muito difícil.
Muito difícil essa pergunta. Responder isso é muito difícil, muito difícil. É que nem você fala assim, qual é a ave que você mais gosta? Não, mas eu, por exemplo, sonho em fotografar um côndor com a asa aberta lá na Cordilheira Olha, dos se tem uma Andes. ave que eu tenho muita vontade de fotografar e eu sei que não é difícil se eu for no lugar onde ela está, é o papagaio do mar. Meu irmão já fotografou, meu irmão morou na Escócia um tempo e ele fotografou um papagaio do mar lá nos rochedos lá do norte da Escócia. É uma ave que, assim, para mim, é emblemática em termos de... Mas, assim, eu posso te listar aí uma lista enorme de aves que eu tenho ainda na minha... A gente chama, o observador de aves chama de Lifer List, né? Que é a lista dos lifers. Aí você tem a lista do desejo e você tem a lista dos que você já observou, né? Essa é uma lista que a gente tem, que a gente gosta é a nossa coleção, né? A coleção de lifers, a coleção de registros, né? Muito bom. Ale, o que você comentou do playback, né? Eu já entrei em alguns grupos aí de fotógrafos de aves, né? Que eles utilizam muito, mas de uma forma meio indiscriminada, né? E aí eu queria só, se você puder, comentar sobre isso, porque às vezes, assim, utilizam exageradamente, isso interfere muito, né? Mas tudo para obter uma foto perfeita, para atrair o bicho de uma forma muito errada, né? E que você comenta isso, eles quase te trucidam, né? E então, só para comentar sobre isso, porque eu acho que para quem busca só fotografia, acaba utilizando do recurso, mas isso pode comprometer a espécie até em várias situações. Assim, tudo na vida em excesso é ruim. Tudo em excesso é ruim, né? Só que, assim, algumas coisas a gente tira proveito disso. Por exemplo, hoje em dia, isso eu falando como um ornitólogo de 20 anos de experiência, né? Hoje em dia, eu posso dizer que a gente está com a ornitologia bastante difundida no Brasil. E uma das coisas que permitiu isso foi o Wikiaves, que é uma plataforma, né, um portal, que você coloca ali as suas fotos, né? Só que com o advento do Wikiaves, o que ele trouxe junto com ele, né? Ele trouxe um grupo de interessado em colocar as fotos lá, que é o pessoal da fotografia da natureza, né? O pessoal que tira foto da natureza, né? E tem interesse em tirar foto de ave, porque a ave acaba sendo o que mais tem oportunidade de fazer registro, né? E aí, o que aconteceu com esse pessoal? O Wikiaves, ele tem lá uma questão de... É que nem o pessoal do Instagram com os likes, né? É a mesma coisa, né? A pessoa fica vislumbrada com aquilo, né? Um monte de like, né? E o Wikiaves tem as notas, né? Tem a pontuação e tem os comentários e tudo mais. Então o pessoal ficou muito... Foi uma febre, né? De querer ter isso como... eu quero que minha foto esteja no top 10 lá do Wikiaves, né? Então, essas pessoas, elas usam isso de uma forma muito agressiva, né? Em termos de interesse. Então, é um interesse muito arraigado, né? Eu quero isso. E esse eu quero isso acaba exagerando, né? Eu tenho muitas experiências, assim, conheço... Eu já estive em lugares observando aves com fotógrafos de aves que são daqueles esganados, que querem... Então, esses caras, eles pegam o playback e vai batendo playback, tocando playback, até a ave fazer o que ele quer, né? Insiste, ela vai lá, exaurida, desesperada, porque o playback incomoda a ave, né? Então, como essa pergunta da Fernanda foi muito pertinente, porque, assim, o fotógrafo, ele vai usar do playback. O playback é uma técnica e é um recurso que a gente pode usar. É interessante, porque às vezes a ave está escondida ali, enfiada no meio do mato, né? Então, o que eu sugiro a vocês? Limpem uma área de acesso. Saracura, por exemplo. Saracura são espécies que vivem no brejo, né? Limpe uma área do brejo ali, tira um pouquinho do gramado ali, coloca ali aquelas caixinhas de som portátil, né? Com Bluetooth,
coloca ela ali, afasta um pouco, toca o playback ali alguns minutos até ela se aproximar. Quando você vê que você está tocando playback, a ave está mudando muito o comportamento dela, está repetindo demais o canto, está insistindo demais no canto, para o playback, porque o playback está incomodando ela de uma forma que pode ser muito prejudicial. Às vezes ela está com um ninho, ela pode abandonar o ninho pode ficar sem ela e predador acessar o ninho e pegar os filhotes, né? Ou é muita ela tá falta com de amor, né? Muita falta de amor, né, Ale? Exatamente, é um exagero desnecessário. É muita curtida, né? Muita falta de amor e respeito. Né? O pessoal, assim, é aquela coisa de exposição, né? A pessoa quer aquela exposição, mas não tem necessidade. Porque às vezes a ave está ali com os filhotes, você está tocando playback, ela vai porque ela quer proteger os filhotes. Aí ela expõe os filhotes ali naquele lugar, entendeu? Então não precisa. E eu sei de muitos ornitólogos que têm essa coisa de querer fazer o playback porque quer ver a ave, quer tirar foto da ave. Esses playbacks são aves predadoras dela ou são machos atraindo fêmeas ou vice-versa? O playback, ele vai depender da resposta da ave. Como eu falei, tem aves que respondem ao playback. O que é responder ao playback? Você tocou o canto dela ou tocou o canto de outra ave que de alguma forma incomodou ela, ela vai responder. A resposta dela vai ser mudança de comportamento ou ela vai cantar. Ela pode cantar respondendo ao canto dela, ou ela pode cantar de forma a querer espantar aquela ave daquele lugar. Então, para te responder, não tem um padrão. Algumas aves cantam porque elas atraem os parceiros, outras porque elas defendem o território e outras porque elas querem afugentar o predador, né? Então, esses são basicamente os tipos de playbacks mais usuais, assim, não é mais usuais, mas são os tipos de respostas mais comuns das aves, né? E que fazem esse tipo de comportamento, né? E é um recurso, como eu falei, você pode usar o playback, só que você tem que ter discernimento, tem que saber usar o playback, porque você está interferindo em outra espécie, né? E a interferência em outra espécie é uma coisa que você tem que pensar no bom senso, você tem que pensar no que você está fazendo. Assim como você não quer ser incomodado, você tem que pensar no incômodo como sendo uma coisa, como eu diria, tem um limite, né? Você e para a ave também tem o limite do incômodo, né? Você tem o limite do incômodo, sim, entendeu? Então, pensa no seu limite, pensa no limite que você quer para as outras coisas, né? Que eu acho que é importante você ter esse discernimento. Muito bom. Ô, Laila, nós temos só 5 minutos. Não sei se a Laila e a Sol também não falou nada. Adorei o pinguinho, só, no fundo. Eu quero falar que eu quero ir para a USP com o Silvio e com o Alexandre. Bora lá. Mas vocês me chamam também quando ele vier. Gente, você também, cara que eu não vejo ele. Muito bom. Ah, muito não, bom. gente, está precisando. Vocês vão se impressionar essa pandemia. Com o Alexandre fazendo observação. E de domingo lá fazer um sambinha. Ou a gente vai combinar uma live. A gente faz uma live, leva o telefone, o Alexandre fica lá falando: essa daí é tal espécie, tá bom? Olha, eu fiz isso esses dias, viu, com o pessoal do clube de observadores daqui. Tá vendo? Que beleza. Olha, antes de mais nada... Deraldo, tem que ficar quietinho, Deraldo. Tem que ficar quietinho para fotografar. Mas a gente pode chamar o Alexandre para dar o final. Eu vou deixar você fazer a última pergunta, Laila, mas de qualquer forma... Eu acho assim, agradeço, é muito engrandecedor saber mais e mais esses comportamentos dessas aves. Eu quero repetir aqui uma coisa que é a filosofia do clube. Não é só fazer fotografia, mostrar com que velocidade, qual lente, mas também entender um pouco mais de uma maneira geral, ter cultura, ter conhecimento sobre o assunto, para que a gente possa fazer um clique mais consciente, que a gente possa fazer alguma coisa com propriedade. Então, eu agradeço você em nome do clube
em nome de todos que estão aqui, tá bom? E está convidado a aparecer outras vezes aqui. Vai lá, Ela. Agora você tem mais 4 minutos para falar. E eu já me despeço por aqui. Eu quero agradecer o Alexandre, que agora eu estou nesse grupo seleto aqui, ó, por causa do Alexandre. Obrigado, viu, Ale? Fiquei muito feliz. Imagina a minha alegria. Imagina, para mim é uma satisfação muito grande. Eu adorei ver você falando e você imitando as aves, ó, o máximo. Muito bom. Coisas com amor, né? Com amor mesmo. Isso é muito bom. Assim, eu agradeço por isso, inclusive, né? Agradeço pelo convite, por me dar a oportunidade de eu falar. Eu falo pouco, né? Então vocês já viram, né? Me deram a oportunidade de eu falar do que eu gosto. História, aí vocês lascaram. Aí senta que lá vem a história. Eu encurtei muitas delas para não... porque ia dar problema aqui. Por isso que a gente tem que se reunir, né? Né, Silvio? Bora! Exatamente, esse negócio de tempo, né? A gente vai usar o tempo para prosear, né? Então, eu queria agradecer a Fernanda pela indicação, a Solange Ederaldo pelo convite, a vocês pela participação e a oportunidade de eu estar falando sobre aves, sobre fotografia. Como eu falei, eu não sou um fotógrafo, eu sou negligente nessa parte, mas eu gosto muito de ter essa oportunidade de fazer registro, né, como uma questão de registrar o momento, registrar o que eu estou sentindo naquela situação, né, e no caso das aves, as aves elas me dão essa oportunidade toda vez, todo momento que eu estou no campo, elas estão me dando esse momento de eu parar, pensar, observar, olhar e imaginar o registro, né? Imaginar, olha, ela está vindo pulando aqui, eu vou tirar a foto dela naquele puleiro. E essa satisfação também é muito boa, viu? De você vislumbrar a foto e ela acontecer, né? E isso para o fotógrafo também é uma satisfação muito grande, né? É um gol, né? Assim, yes, fiz o que eu queria. O coração, né? Até bate, é muito quando legal. É uma life. Meu Deus! Só que a Laila ela pega pesado, né? Porque ela tem lá uns puleiros lá, uns alimentadores lá, que a bicharada, eu vou te falar, viu? Ali ela achou o ponto. Eu moro em chácara! Olha só, né? Então falta muito legal. 20 segundos. Na próxima terça-feira, a Laila vai mostrar isso. Alexandre, eu sei que você conhece as fotos. Maravilha. Está convidado para vir aqui reavaliar com certeza. O trabalho dela. Estarei presente. Agradeço muito o convite. Acho a iniciativa de vocês incrível, né? E obrigado pela presença de vocês aí, pela oportunidade. Obrigadão. Um abraço para vocês. Vamos matar a saudade. Fiquem em casa, né? Eu não posso falar fiquem em casa, porque tá todo mundo em casa, né? Tá todo mundo em casa. Fiquem em casa. Um abraço. Pois é. Beijo, Lê. Na oportunidade a gente se encontra. Tchau para vocês. Tchau.